Estamos nos últimos dias? O incrível furacão Milton e as profecias transformadoras do Apocalipse. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e ele os trouxe à terra de Sinar, à casa do seu Deus, e levou os utensílios à casa do tesouro do seu Deus. Entre os cativos levados para a Babilônia estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens de boa aparência e sábios. Eles foram escolhidos para servir na corte do rei, mas a opressão da cultura babilônica pesava como um manto escuro sobre suas almas. Assim que entraram na magnífica Babilônia, com suas torres imponentes e jardins suspensos, Daniel sentiu-se um estrangeiro em sua própria terra, desolado pela idolatria que o cercava. Desde o primeiro dia de prisão, a pressão se tornou palpável. O rei Nabucodonosor exigiu que se conformassem às tradições babilônicas, inclusive com a adoração a ídolos, mas Daniel, firme em sua fé, lembrou-se das promessas do Senhor a Israel através do profeta Jeremias. Ele se reuniu em segredo com seus amigos, orando, buscando força e revelação. Em noites inquietas, Daniel começou a ter visões perturbadoras. Ele viu um governante tirano, um presságio de desolação e perseguição. A tempestade se formava prenunciando o que estava por vir. A cidade seguia sua rotina, enquanto Daniel enxergava o caos se aproximando. Ao receber um novo decreto de Nabucodonosor, que ordenava a adoração ao ídolo montado na planície de Dura, o coração de Daniel estava em conflito. Ouvindo o toque da trombeta que convocava a multidão a se ajoelhar, ele enfrentava o dilema: seguir a pressão ou permanecer fiel ao Deus de Israel. A possibilidade de morte pairava sobre ele e seus amigos. Por favor, antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto a multidão se curvava, Daniel e seus amigos permaneceram de pé, fixando os olhos no céu, respirando a esperança em meio ao medo que o cercava. Aquela escolha estava mais do que conectada à sua sobrevivência. Era uma declaração de fé e uma lembrança das promessas divinas. E assim, enquanto os ecos da adoração a ídolos ressoavam na planície, Daniel perguntou: e se nossa fé não falhar? E se a aliança de nosso Deus se manifestar em poder? As chamas da fornalha ardente estavam preparadas para os que desafiassem a ordem do rei. As promessas de Deus pareciam distantes, mas o coração de Daniel pulsava com uma confiança inabalável. Seriam eles aqueles que viriam a mão do Senhor em ação? Ou seriam apenas mais um exemplo de como a opressão pode silenciar a fé? O futuro permanecia envolto em mistério, mas uma luz de esperança estava começando a brilhar no coração daquele jovem profeta, preparando o cenário para um confronto colossal, um plano divino prestes a se desdobrar na história de seu povo. Quando o som da trombeta ecoou, sua reverberação parecia um grito de desafio aos céus. A ostentação do ídolo brilhava sob a luz do sol, quase como uma zombaria à adoração que os jovens hebreus deveriam oferecer. Com seus corações pulsando como tambor de guerra, Daniel, Ananias, Misael e Azarias permaneceram eretos, desafiando a tempestade que se aproximava. Nabucodonosor, em sua majestade, observava do trono elevado, seus olhos fulgurantes em busca de qualquer sinal de traição. Mas os jovens, com as vozes cheias de determinação, elevaram suas orações ao Deus de Israel, em busca de força e coragem. Eles não se rendiam ao pavor que dominava aqueles que se curvavam ao ídolo. O arrepio no ar, o calor crescente da fornalha, e o murmúrio da multidão formavam uma sinfonia horrenda que ressoava nas profundezas de suas almas. Se nosso Deus a quem servimos não nos livrar, seja feito conforme sua vontade, murmurou Azarias com os olhos cheios de fé. Aquela declaração ecoou dentro do coração de Daniel, que lembrava das promessas feitas a seus antepassados, aquelas que falavam sobre um remanescente fiel e um Deus que age em prol de seu povo, mesmo em meio à desolação. Isaías 10, 2.20 e fim 22. O rei, percebendo a insubordinação, ordenou que fossem levados à fornalha, seus homens lançando olhares de desprezo e indignação sobre os jovens. A multidão cercava com olhares fixos, e o calor da fornalha era como um prenúncio da morte que se aproximava.
Mas mesmo diante da morte, a fé de Daniel e seus amigos permanecia como uma fortaleza. Conduzidos ao abismo do fogo, a presença divina se fez sentir. Num súbito silêncio que precedeu a tempestade das chamas, uma visão espetacular se desdobrou. Com seus olhos fumegantes, Daniel viu uma figura gloriosa entre as chamas. Era como um filho dos deuses, um ser radiante, cuja presença alterava a própria natureza das chamas, transformando um símbolo de destruição em um lugar de proteção. Estaremos com ele em meio às chamas, exclamou Misael, em um clamor que vibrava com a certeza de que não estavam sozinhos. A fornalha, planejada para ser sua tumba, se tornava um altar de adoração. Mesmo os que estavam fora não podiam compreender o que estava acontecendo, e seus olhos estavam cegos para a intervenção divina. Nabucodonosor, amedrontado, se levantou do trono, e seus olhos fitavam incrédulos a cena diante dele. Não lançamos 3 homens atados na fornalha? Olhem, eu vejo 4 homens soltos e andarilho pelo meio do fogo, e nenhum deles se feriu. Daniel 3, 24 e 25. As palavras do rei ressoaram como um eco divino, preenchendo o ar com o som de reconhecimento das realidades sobrenaturais. Enquanto Daniel e seus amigos caminhavam em meio às chamas, uma nova luz começou a brilhar nas terras da Babilônia. A vitória da fé sobre a morte não apenas fortalecia o espírito de Israel, mas também se tornava um testemunho para todos os povos. O plano soberano de Deus se revelava na fornalha ardente, mostrando que mesmo em meio ao fogo, ele continua a estar presente. Mas o que isso significava para o futuro de Israel e de todos os povos da terra? O que aconteceria quando o próprio rei, com sua arrogância, passasse a reconhecer o Deus de Israel como o Altíssimo? As questões pairavam no ar, e a revelação de Deus se tornava um mistério. Uma batalha havia sido vencida, mas a guerra pela liberdade espiritual ainda estava por vir. E enquanto as chamas dançavam, o Senhor assentava as bases de um plano que ressoaria através das gerações, prenunciando um desdobramento ainda maior na história sagrada. Mas o inacreditável se desenrolava diante dos olhos do rei. Nabucodonosor, embora imerso em sua própria indignação, começou a perceber que havia algo mais profundo nas chamas que consumiam a fornalha. Era como se, no centro desse fogo, ele estivesse sendo confrontado não apenas por aqueles que ousaram permanecer firmes em sua fé, mas também pela própria natureza do Deus que eles serviam. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, exclamou o rei, sua voz repleta de assombro, como se o dinâmico da adoração tivesse mudado com uma força irresistível. A multidão, que antes gritava por suas vidas, agora observava em silêncio, estupefata, enquanto o rei reconhecia o poder divino. Ele enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. Daniel 3:28. Durante momentos que se estenderam como um eterno suspiro, a visão de 4 homens soltos dentro da fornalha ardente ecoou na mente de Nabucodonosor. A mudança dentro do seu coração começou a verter novas ideias. Até aquele momento sua soberania parecia inabalável. Agora ele se via como um mero espectador em um plano muito maior. Os jovens, quando finalmente saíram da fornalha, não apresentavam a menor evidência da destruição das chamas. A fumaça não os tocou, e suas roupas não se queimaram. Ali na presença de Deus, quem perceber a magnificência do seu poder logo deixaria de ser insensível. As palavras proféticas ecoaram novamente nos pensamentos de Daniel. Ninguém haverá que seja capaz de livrar segundo este modo. Daniel 3:29. Com o coração começando a se moldar diante de Deus, Nabucodonosor chamou todos a se reunirem em sua corte. Com um semblante que misturava temor e adoração, proclamou uma nova ordem que reverberaria pela Babilônia e além. Qualquer povo, nação ou língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado, e suas casas serão feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Daniel 3:29. Contudo, enquanto os céus se regozijavam sobre a liberdade da adoração genuína, as trevas se agitam em sussurros de incômodos. O rei, embora visivelmente mudado, ainda não havia completado sua transformação. As sombras da arrogância e do orgulho continuavam a lançar suas garras sobre seu coração. Como cada ato de salvação divina, a questão persistia. Qual seria o custo de sua verdadeira entrega a Deus? As repercussões dessa experiência mudariam não apenas a vida dos jovens hebreus, mas também deixariam um impacto sutil nos corações dos babilônios. Muitos, despertados pela manifestação do Deus verdadeiro, começariam a questionar a validade de seus ídolos. Teriam eles o mesmo destino de morte que ameaça os que não se rendem ao Senhor dos Exércitos? E assim a fúria de Nabucodonosor foi acalmada, mas as engrenagens da profecia continuavam a se mover nas alturas.
Uma transição espiritual estava em andamento, mas a batalha pelo domínio da Babilônia ainda não estava concluída. Respostas poderiam emergir, assim como algumas questões mais profundas tocavam o âmago da adoração. Quando o Senhor restaurar a nossa sorte, seremos como aqueles que sonham. Salmos 1:2-1. Aquela palavra ecoava entre os crentes, um aviso e um lembrete de que a unção de transformação poderia vir com uma carga de resistência. O quanto a busca pela verdade mudaria as vidas nas estradas iluminadas pelas chamas da fé. As chamas podem ter se acalmado, mas os ecos da revelação do Deus vivo ainda reverberavam na Babilônia. Um novo plano começava a se desenhar no firmamento, e aqueles que contemplavam as chamas estavam prestes a serem arrastados na corrente do propósito eterno de Deus, um tremor de esperança em um mundo que parecia tão sombrio. Que novos desafios surgiriam? Que novas decisões teriam que ser tomadas? Diante desse desdobramento sagrado, uma única verdade pulsava: o controle divino ainda está em vigor, e segredos a serem revelados aguardam em cada esquina da história. Nabucodonosor observou os jovens hebreus enquanto a fumaça da fornalha lentamente se dissipava. A transformação que ocorrerá diante de seus olhos não se limitava apenas a um ato de salvação, mas parecia ter penetrado o âmago do seu ser. Uma turbulência interna começou a se formar como um furacão de incertezas e verdades não ditas, e no silêncio do seu coração, ele questionava a realidade de seu domínio. Naquelas horas havia um clamor ascendente de fervor e resiliência. Não apenas os babilônios, mas todos os que habitavam sob o céu da Babilônia estavam tocados por esse milagre. A adoração que antes se media nas medidas de poder agora se tornará um eco de quebrantamento e contrição. Os olhos de muitos começaram a se abrir para a grandeza do Deus que atuará no meio de uma fornalha ardente, e a primeira influência de um novo culto começava a se estabelecer. Logo se encherão da sabedoria deste Deus, e todos saberão que, além de suas estatuetas de ouro, há um ser supremo que tem o poder de salvar, murmurou um soldado junto a seus companheiros. O temor do Senhor começava a se espalhar como fogo em palha seca, potencializando o impacto do testemunho daqueles 3 jovens. Nabucodonosor, ainda lutando contra as correntes do seu orgulho, decidiu que não poderia simplesmente ignorar o impacto espiritual que enchera seu coração. Aplicou-se a convocar os mais sábios de suas terras, os magos e encantadores que sempre haviam lhe servido, mas agora com uma ansiedade no peito que se manifestava em suas palavras. Debaterei com vocês sobre as visões e discerniremos o que foi revelado neste dia, declarou o rei, seu olhar fixo no horizonte distante, como se procurasse a alma dos deuses que tinham falhado em sua habilidade de interceder. Os sábios chegaram rapidamente, mas a verdade deles se tornará estranha. Não podiam explicar a visão da 4ª figura na fornalha. Os versículos que haviam memorizado desde a infância tornaram-se meros ecos vazios. Ao invés de oráculos, suas palavras se tornaram murmúrios sem sentido, e quanto mais falavam, mais Nabucodonosor sentia-se frustrado. Vocês não conhecem este Deus, e nem eu aos deuses que vocês servem, exclamou a amargura em sua voz clara e distinta. Mas em um mundo onde as certezas sociais estavam se desmoronando, erguia-se uma nova esperança. De agora em diante, meu povo conhecerá o Deus que está vivo e opera com poder. Enquanto a conversa se desenvolvia, a mente de Nabucodonosor se voltava para um futuro incerto. Ele não apenas tinha sido confrontado, mas estava agora prestes a embarcar em uma jornada de autodescoberta que o desafiaria a reconsiderar todo o seu legado. Pregava novamente um culto a Yahvé, mas no fundo do seu ser, as vozes do orgulho e da vaidade ainda ecoavam, instigando um desejo de controle que ameaçava sua nova visão. E em meio a esta transição, outra questão emergia nas esferas celestiais. Enquanto reinava essa agitação na terra, no céu, as hostes angelicais observavam com um olhar de expectativa. O desenrolar dessa história não era meramente uma batalha espiritual de egos, mas representava um aspecto maior do plano divino. E ao longe, em uma obscura extensão do reino, um novo personagem começava a tomar forma. Uma profecia se alinhava, e uma voz poderosa começava a sussurrar nas montanhas e nos rios, preparando o caminho para a revelação plena do propósito de Deus. Pronto para trazer à luz o que permanecerá escondido, o som da trombeta anuncia o chamado para a transformação, ecoou uma voz silenciosa, quase um sussurro em meio à tempestade. Assim, enquanto a história da Babilônia se desdobrava, o rei e seu povo não estavam apenas enfrentando uma revolução espiritual, mas já caminhavam nas trilhas de um desígnio eterno, onde cada passo era cuidadosamente dirigido por mãos soberanas. O que o Senhor estava prestes a fazer, com adoradores devotados e corações quebrantados, pudesse ecoar nas páginas da eternidade, em uma realidade que transcende a mera compreensão humana.
Um mistério se erguia majestosamente, prenunciando o que estava por vir, revelações capazes de moldar não apenas Babilônia, mas todas as nações da terra. Babilônia começava a sentir os ecos da mudança. O rei Nabucodonosor estava imerso em suas reflexões, e cada dia que passava parecia trazer uma nova clareza sobre a fragilidade das estruturas em que seu reino fora construído. Os jovens hebreus Sadraque, Mesaque e Abednego não eram mais apenas prisioneiros em sua terra, mas agora se tornavam testemunhas do poder do Deus vivo que havia os libertado da morte. Na calada da noite, enquanto os cidadãos de Babilônia discutiam em grupos, a cidade pulsava com o reconhecimento de um Deus que tinha poder e uma vontade. O temor do Senhor tornava-se uma marca nas mentes e corações das pessoas. Grupos de adoradores começaram a se reunir em segredos, cantando salmos que falavam de libertação e da esperança de um futuro resplandecente. Nabucodonosor, em seus momentos de solidão, buscava nas escrituras que lhe eram trazidas dos antigos. Ele lia sobre o Senhor que dirigira os passos de Moisés e o orgulho que antes colorira seu coração começou a se desgastar em um anseio por conhecimento e poder genuíno, não aqueles de um império que se esvaía. Assim, ele proclamou que aqueles que se rendessem a esse Deus seriam abençoados, uma declaração que ecoou nos recantos mais secretos da Babilônia. Qual é o Deus que pode livrar do meu poder? Perguntava-se o rei, enquanto os sábios se esforçavam em vãs tentativas de trazer à luz as verdades sobre o que realmente havia acontecido na fornalha. Era claramente um conflito de dois reinos, e ele começava a perceber que mesmo em sua grandeza ele não possuía o controle absoluto, pois fora estabelecida uma luta além da dimensão física. As noites se tornavam mais longas e, nas horas mais escuras, na casa de Daniel, o jovem profeta e eunuco que nunca se afastou de seu Deus, revelações profundas começavam a surgir. Ele teve um sonho, um daqueles sonhos que pareciam se desdobrar como céus em tempestade, revelando um reino que não seria consumido e que, em breve, colocaria todos os reinos da terra por terra. E naquele tempo, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído, não será deixado a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e esse reino permanecerá para sempre. Daniel proclamou aos outros jovens, enquanto eles caminhavam por entre as portas da Babilônia, apenas um eco distante de suas vozes entre as nuvens de incerteza. No trono, Nabucodonosor buscava seus sábios, determinados a descobrir o que esses sonhos poderiam significar. Necessito respostas, exclamou, sua frustração crescendo à medida que a sabedoria de seus homens mostrava-se insuficiente. O que eles não sabiam era que as respostas estavam se formando enquanto as ondas do amor de Deus começavam a alcançar seus corações endurecidos. Por toda a Babilônia, corações começavam a se abrir para o Senhor, e guiados por Daniel, os jovens hebreus oravam fervorosamente. Eles clamavam ao Altíssimo por sabedoria, por um sinal, para que o rei pudesse entender plenamente. As noites se tornavam fervorosas em oração, e a luz da revelação começava a brilhar nos corredores obscuros do palácio, enquanto as nuvens se afastavam e a tempestade ressoava na eternidade. Assim, um novo mistério se desenhava em meio à agitação. As profecias se alinhavam e os planos de Deus estavam se matizando. As vozes dos céus ecoavam, anunciando eventos que moldariam não apenas a Babilônia, mas todos os reinos conhecidos. Enquanto os sábios se recolhiam frustrados, uma voz profunda ressoava: eis que os dias se aproximam, onde a verdade será revelada e o orgulho desmoronará. O que Deus estava prestes a fazer com Nabucodonosor e seu reino não seria apenas uma mudança, mas uma transformação singular que desafiaria, não apenas Babilônia, mas todo o mundo conhecido. O desfecho que aguardava a humanidade ecoava nas escrituras antigas, antecipando a grande revelação da aliança eterna que o Senhor tinha com seu povo. Estava claro, os tempos estavam mudando, e o plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar em gloriosa plenitude. Daniel, após orar fervorosamente, experimentou uma visão que se aprofundava como o próprio abismo. Ele estava perdido em meditação quando, de repente, anjos imensos apareceram, e um deles, com uma voz ressonante, trouxe uma mensagem que não podia ignorar. Daniel, homem muito amado, perfila-te sobre os teus pés, porque agora te fui enviado. Trata o que está escrito nas tábuas do tempo, pois os destinos de muitos se entrelaçarão em um plano soberano, disse o mensageiro divino, e as palavras ecoaram em seu íntimo. Teus irmãos aumentarão em número, mas também enfrentarão grandes tribulações. O profeta sentiu um peso no coração, consciente de que as palavras carregavam um profundo significado.
Ele recordou os dias de alegria e adversidade que a nação hebraica já havia vivido e compreendeu que uma nova calamidade poderia estar à espreita, não apenas para eles, mas para toda a Babilônia. Entretanto, por todo o palácio, o rei Nabucodonosor continuava lançando olhares aflitos sobre os sábios que falhavam em desembaraçar o enigma de seu sonho perturbador. As pressões aumentavam, e as noites tornavam-se cada vez mais sombrias. Esses que se dizem sábios, ele proferiu em tom cortante, não podem desvendar o que a minha alma anseia saber. O que está reservado para mim e para meu reino? Ao mesmo tempo, os jovens hebreus encontraram consolo nas promessas do Senhor. Não temerei mal algum, dizia Sadraque, seus olhos brilhando com uma fé radiante. Nós temos visto a fidelidade de Deus em cada um de nossos passos nesta terra estranha. Não há fornalha que possa nos consumir enquanto estivermos nas suas mãos. Mesaque concordou, assentindo com a cabeça. E se mesmo formar-se uma nova fornalha, nós seremos como as chamas que acendem a Tete, e não seremos queimados, pois o Senhor nos é proteção. O mesmo Deus que fez grandes milagres no passado está conosco agora. Diante da aflição crescente no palácio, Daniel foi ordenado a comparecer à presença do rei. Quem é este que clama a um Deus que não conhecemos? Ele é verdadeiramente poderoso, ou somente um eco entre nós? Refletiu Nabucodonosor, buscando em seu íntimo e em sua alma a resposta que todos clamavam. Quando Daniel se apresentou, os olhos do rei se destacaram em incredulidade. Daniel, a quem chamam de exilado dos judeus, você tem o poder de interpretar os sonhos, como os sábios asseguram? Perguntou o rei, tentando esconder a insegurança. Daniel, com calma serena, respondeu, não está em minha interpretação, mas há um Deus no céu que revela mistérios. O sonho do rei reflete não apenas seu presente, mas os dias futuros que virão. Se me permite, o Senhor deseja que você compreenda os reinos que se levantarão e cairão, e no fim, haverá um reino que não será derrotado. Os olhos do rei se arregalaram, e uma tensão palpável cobriu a sala. Daniel começou a descrever o sonho, revelando que os sábios não foram capazes de compreender. A cabeça de ouro representa você, querido rei, mas um reino inferior tomará o seu lugar, e finalmente haverá uma pedra, não cortada por mãos humanas, que se tornará um monte e preencherá toda a terra. Nabucodonosor sentiu um frio na espinha, em meio a glórias e excessos, suas possibilidades pareciam agora tão efêmeras. Ele percebeu que a própria estrutura que sustenta seu trono poderia ser destronada, e a expressão de dúvida, agora, se tornava uma balança sobre sua alma. Em cada palavra que saia dos lábios de Daniel, o plano divino começava a moldar-se, claramente delineado entre os muros de Babilônia. Um caminho estreito se abria para aqueles que, assim como os hebreus, haviam colocado sua confiança no Deus verdadeiro. E quando as palavras cessaram, houve um silêncio reverberante, como se os próprios céus aguardassem a reação do rei, acenando para um destino que somente o Altíssimo poderia orquestrar. O futuro da Babilônia dependia agora do reconhecimento do poder divino, e a transformação do coração de Nabucodonosor poderia ser a chave para um renascimento tão esperado. Posicionando-se em meio ao divino e humano, Daniel entendeu que o desvelar de um mistério reservado ao rei não era apenas um milagre para ele, mas um sinal visível do amor de Deus que expulsava as trevas do coração soberano e orgulhoso. Estava claro que a transformação que se iniciava em Nabucodonosor marcaria o despertar das promessas da aliança. Eis que o tempo se aproxima, anunciava a voz da revelação em seu espírito, um novo reino se formará entre vocês, um sinal do que está por vir, e que a fidelidade de Deus prevalecerá sobre a incredulidade humana. A tensão no palácio de Babilônia era palpável, e os murmúrios dos nobres se misturavam ao som distante das multidões agitando-se nas ruas. Nabucodonosor, ainda abalado pela revelação do seu sonho, convocou todos os sábios mais uma vez. O que é isso que ouviram? Um Deus que revela segredos através de um simples judeu? Este homem deve ser enxergado como uma ameaça ou uma bênção. Daniel, após deixar a presença real, voltou ao seu quarto e se atirou em oração, em busca de maior entendimento do que lhe havia sido revelado. Ali, entre súplicas e clamor, o Senhor inclinou os céus e lhe trouxe uma visão que lhe mostrou o desenrolar dos tempos e a resposta para a angústia do seu povo. Daniel, homem de grandes visões, ouvirá sobre o que está para acontecer, disse um anjo ao seu lado, iluminando a escuridão que cercava a alma angustiada do profeta. Prepare-se, pois o tempo dos reinos se aproxima, e seu povo será testado em fogo. Esta purificação os levará à vitória e ao restabelecimento entre as nações. Enquanto isso, Nabucodonosor estava imerso em sua própria confusão. O sonho, ao mesmo tempo que lhe oferecia um vislumbre do que iria acontecer, o deixava cada vez mais inquieto.
Ele se perguntava como um simples hebreu poderia entender os mistérios que pareciam ir além de sua própria compreensão. Quem é este Daniel que toca minha alma com suas palavras? Devo temê-lo ou adorá-lo? As perguntas atormentavam-no como um eco em seu coração. Naquela noite, o rei buscou o conselho de seus sábios, mas a confusão reinou. Enquanto os eruditos discutiam entre si, o próprio Deus se movia nos corações de seus escolhidos, e os jovens hebreus se reuniram em fervorosa oração, implorando pela proteção e orientação do Altíssimo. Senhor, clamou Ananias, olhando para os céus, tu conheces o nosso coração. Não estamos aqui para servir a um rei apenas, mas a ti, o Rei dos Reis. Que o livre-arbítrio dos homens não nos afaste de teus caminhos. Na sala do trono, o rei iniciou um movimento sutil. Ele percebeu a grande ira se aproximando dos céus, sentia-se como se uma tempestade se aproximasse. Com uma voz firme chamou Daniel de volta à sua presença. Venha mais uma vez, e explique-me o que farei com esta imagem que me atormenta. O que eu, pecador, rei dos homens, preciso saber? Daniel, com o coração cheio de fé, respondeu: Ó rei, neste sonho, o Senhor revela sua soberania. Cada reino que se levantará lembrará a fragilidade do poder humano diante do poder divino. Venha compreender, portanto, que a pedra que enche toda a terra é o reino de Deus, que não pode ser abalado. O rei olhou nos olhos de Daniel e pela primeira vez viu não apenas um exilado, mas um porta-voz de esperança. Se o que dizes é verdade, então, o que eu farei? Suspirou, seus músculos enviando sinais de tensão e ansiedade. A resposta reside na sua humildade, ó rei. O Senhor busca corações quebrantados, aqueles que reconhecem seu domínio. Para que a revelação divina se manifeste em sua vida e em seu reino, você deve soltar os grilhões do orgulho, e se humilhar diante do Todo-Poderoso. A sala se encheu de um silêncio profundo, e Nabucodonosor sentiu o peso das palavras de Daniel penetrando em sua alma. Mas antes que pudesse articular sua resposta, um brilho ofuscante envolveu a sala, e uma voz ecoou como um trovão. O tempo dos reinos se aproxima, e o desvio da cabeça de ouro já começou. Estás advertido. A revelação do Altíssimo havia chegado, e a certeza da transformação pairava sobre as cabeças de todos os presentes. E assim, nas sombras da incerteza, um plano soberano começava a se desdobrar, abrindo caminho para a realização de um propósito que transcenderia os tempos. Agora, como é que um rei pode escapar da doçura de uma mudança? Perguntou Daniel, sentindo a presença do Senhor inundar seus pensamentos. O destino da Babilônia e de muitos outros reinos se entrelaçaria em um futuro esplendoroso, mas quantos estão dispostos a escutar? Assim muitos. Questionamentos ecoaram na noite babilônica, aguardando a resposta divina que selaria os lendários destinos da terra. E a revelação que se aproximava prometia ser mais transformadora do que qualquer homem pudesse imaginar. Quando a luz ofuscante dissipou-se, um profundo silêncio pairou sobre a sala, deixando Nabucodonosor em estado de reflexão. A presença de Daniel como voz do Altíssimo era não apenas uma revelação, mas um chamado à ação. O rei, agora mais consciente do que nunca da vulnerabilidade do seu poder, olhou para os nobres à sua volta e viu dúvida e temor em seus rostos. O que eu faço com este homem e suas declarações poderosas? Pensou ele. Daniel compreendeu a essência do dilema. O futuro do reino de Babilônia e de toda a humanidade estava nas mãos do rei. Somente uma decisão de submissão a Deus poderia transformar o destino traçado. Mas havia um véu sobre os olhos de Nabucodonosor, um orgulho que o impedia de ver além de seu status. Ó rei, não busque respostas onde há somente sombras. Olhe para a luz que vem do alto, Daniel implorou, seu tom fervoroso reverberando na Câmara Real. Não é a hora de temer, mas de se render, continuou Daniel. O Senhor do Universo não deseja a morte do pecador, mas que se converta e viva. Ezequiel 33:11. A noite passou, e um novo dia despontou sobre Babilônia. Os nobres, preocupados com a inquietação do rei, começaram a conspirar. Discretamente, sussurros de desconfiança espalhavam-se como uma praga. O temor pela revelação divinal de Daniel ameaçava o conforto da posição privilegiada de muitos. Quem é Daniel para desafiar a ordem estabelecida? Precisamos de um plano, dizia um deles, observando tudo com olhos de cobiça. Entretanto, Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias permaneceram firmes em oração. Juntos, eles pediram ao Senhor que iluminasse a mente do rei e revelasse seu plano soberano. Acreditamos que o nosso Deus pode mudar corações, e assim pedimos por Nabucodonosor, declarou Ananias. No coração do palácio, o rei lutava internamente. Ele não podia ignorar o pedido de Daniel.
Enquanto olhava pela janela, observou a grande cidade, admirou seus muros imponentes e a glória que o cercava. Mas ao mesmo tempo, um pensamento perturbador o atingiu. Toda esta grandiosidade é passageira, e o que permanece, conforme foi revelado, é o reino de Deus. Quais seriam as implicações dessa verdade para o seu governo? A inquietação crescia quando ele decidiu buscar Daniel novamente. O que me diz sobre o futuro, homem de Deus? O que significa o movimento dos reinos? A pergunta do rei ressoou como um sino em um templo diante da veneração. Ó rei, começou Daniel, o futuro está na mão do Senhor. O que está escrito não pode ser mudado. Os reinos se levantarão e cairão, mas o reino de Deus permanecerá. Assim como a pedra que foi cortada sem mãos se tornará um grande monte que encherá toda a terra, assim será a glória do nosso Deus. Nabucodonosor ficou enredado nas palavras de Daniel, e um novo entendimento começava a formigar em seu coração. Ele percebeu que a liberdade que ambicionava poderia não vir das suas conquistas, mas da rendição ao Deus de Israel. Mas nas sombras da câmara, o nobre conspirador que duvidava da visão de Daniel observava atentamente, considerando maneiras de eliminar a influência do filho de Israel sobre o rei. Num crescendo de tensão, Daniel lhe lançou uma advertência profética. Ó rei, o Senhor é misericordioso, mas ele também é justo. A soberania de sua mão pesa sobre ti. Melhor será para você se conectar-se com o Altíssimo ao invés de se rebater contra ele. Com seu coração dividido, Nabucodonosor se viu numa encruzilhada. Escolheria ele ouvir a voz da verdade e se humilhar, ou seria seduzido pela confiança em sua própria sabedoria, arriscando-se a desafiar o Criador? Enquanto a tensão crescia, os irmãos de Daniel, em fervorosa oração, clamavam por um milagre. Cientes de que o desdobramento dos eventos seguintes alteraria não apenas suas vidas, mas também as de toda uma nação. Todo o palácio de Babilônia aguardava a decisão do rei, e uma incerteza pairava no ar. O que estava reservado para o futuro de Nabucodonosor e de seu reino? O tempo revelaria que a mão de Deus já estava em movimento, e o destino estava prestes a se manifestar de maneira poderosa. Os humildes herdarão a terra, e os que esperam no Senhor conhecerão a vitória, murmurou Daniel, enquanto esperava o momento decisivo. E assim, na quietude da câmara, uma expectativa iminente fazia o céu e a terra se juntarem em um coro divino, preparando-se para o que viria a seguir. Nabucodonosor, inquieto em sua alma, finalizou seu dia contemplando a magnitude de sua existência. Na recepção dos ecos de sabedoria que Daniel lhe oferecerá, ele debateu-se entre a honra do rei e a humildade que o profeta lhe sugeria. Suas mãos, que antes moldavam o destino de muitos, agora tremiam com o peso das decisões. Mas ao mesmo tempo, o sussurro maligno do conspirador em seu ouvido não o deixava em paz. Que sabes tu de fragilidade? A força é o que se impõe. Naquela noite, uma visão agitada invadiu o sono de Nabucodonosor. Sombras dançantes se moveram como flamas em uma fogueira, e um ser resplandecente surgiu diante dele, portando uma mensagem cheia de significado. Na assombração da cena, o brilho celestial contrastava com a opressão que o cercava. O ser falou: Rei, tu és a cabeça de ouro, mas a soberania do Altíssimo busca teu coração. Não ignore o chamado de Deus. Ao amanhecer, o rei despertou com o rugido do seu próprio medo. Uma segurança que tivera na riqueza e no domínio agora se tornava uma nuvem densa de incerteza. A mente do rei lutava entre a vanglória de suas conquistas e a súplica silenciosa de Daniel, ecoando dentro dele. Determinado a se levantar contra o que o perturbava, ele se dirigiu à Câmara dos Nobres. Convençam-me a permanecer em meu poder, exclamou Nabucodonosor, o olhar ardendo de impetuosidade. Os nobres, embasados por um feixe de malícia, articularam que Daniel e seus amigos eram a fonte dessa agitação. A inveja por seu prestígio cultivou ideias de descontentamento. Se forem destituídos, sua influência se dispersará. Mas Daniel, em sua sabedoria, já previra a movimentação. Ele passou suas horas em oração e intercessão, buscando ao Senhor, ciente de que apenas uma intervenção divina poderia acalmar a tempestade dentro do coração do rei. Reunindo-se com Ananias, Misael e Azarias, ele falou: a oração fervorosa pode fazer o impossível. Vamos clamar pela revelação de Deus ao rei, pois a sua resposta definirá o destino desta nação. Quando a manhã chegou, Nabucodonosor, sua força se reerguendo sob a luz da verdade, convocou Daniel mais uma vez. Com olhos resolutos pediu: vem, homem de Deus. Ensina-me a sabedoria que vem do alto. Daniel, percebendo que a hora da revelação se aproximava, preparou-se para transformar a incerteza em possibilidade. Ó rei, escuta. A mão de Deus pesa sobre ti. Ele deseja dar-te a vida e não a morte. As palavras de Daniel ecoaram como um hino no coração do rei.
Mas, ao mesmo tempo, os sussurros de traição circulavam nas sombras. O nobre conspirador, alinhando-se com outros descontentes, urdia planos, ansioso pela humilhação do profeta e pelo retorno à ordem do temor. Nos corredores frios do palácio, o murmúrio aumentava, expondo Maicleca a condição do espírito humano, a fragilidade diante da luz divina. Então Daniel, tocando na fonte da sabedoria, revelou ao rei a verdade agonizante de sua luta interna. O Senhor te oferece um novo caminho de transformação e vida. Humilha-te perante ele, e serás exaltado. Ele promete que no teu reconhecimento de sua soberania, um novo capítulo se abrirá, não apenas para ti, mas para toda a Babilônia. Nabucodonosor, ciente do caminho que poderia escolher, sentiu o peso de sua decisão pairar sobre ele, como um sino que soar com vitalidade. Diferentemente de qualquer outra escolha anterior, agora, ele sabia que o resultado de sua decisão afetaria não apenas sua coroa, mas o futuro de seu povo. Enquanto ele ponderava sobre isso, um chamado ecoou das profundezas do palácio. Ó rei, lembre-se de quem és. A glória e o poder estão em tuas mãos, mas a história do futuro depende de ti. O tempo se esgotou. As palavras ressoaram, criando um eco de expectativa que preencheu cada canto da sala. E assim, enquanto as reverberações da palavra de Deus atravessavam dentro da câmara, o plano soberano do Senhor começava a se delinear. O que escolhereis, ó rei? A voz ressoava em sua mente. Pois, no coração da Babilônia, uma revolução divina estava às portas, onde o Altíssimo se preparava para revelar sua majestade. Pois aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos, pois a mão do Senhor está se movendo, e o grande desfecho e a transformação de um império se aproximam no horizonte. O que lhe aguardava Nabucodonosor? O céu aguardava ansiosamente a resposta. Nos corredores do palácio a atmosfera estava densa, os nobres sussurravam como serpentes conspiradoras. Enquanto o rei Nabucodonosor se encontrava dividido entre a influência poderosa de Daniel e a soberania que ele acreditava possuir, a luta em seu coração se intensificava. Como posso confiar em um Deus que parece ter passado despercebido em minha grandeza? Refletia consigo mesmo, enquanto pensava nas palavras que haviam ecoado em seus sonhos. Daniel, junto a seus amigos, ansiava por um milagre que pudesse gerar uma transformação duradoura. Confiemos no Senhor, dizia Misael com a firmeza que emanava de sua fé. Os olhos do Senhor estão abertos para os que o buscam com sinceridade. Azarias, olhado pelo céu, respondeu: e mesmo quando as tempestades surgirem, permaneceremos firmes na rocha, sabendo que nenhum plano dele pode ser frustrado. Enquanto isso, em um canto escuro do palácio, o conspirador, ávido por derrubar Daniel e seus amigos, limitou-se a observar. Porque este homem de Deus deve prevalecer. O rei deve ser o único objeto de adoração neste reino. Precisamos remover a influência dos hebreus para restaurar nossa autoridade. Ouvindo seus planos malignos, um frio percorreu a espinha de Daniel, que com um olhar digno, se preparava para enfrentar qualquer adversidade. A oportunidade de ministrar ao rei surgiu. Nabucodonosor convocou Daniel mais uma vez, determinado a ouvir a verdade que poderia mudar seu destino. Fala, homem de Deus. O que deves me dizer que pode desfazer esta angustiante incerteza que me atormenta? Pediu o rei, suas palavras transbordando de um misto de esperança e apreensão. Daniel, respirando fundo, em um semblante que transmitia tanto respeito quanto coragem, respondeu: ó rei, a verdade que aqui trago não é para a tua condenação, mas para a sua libertação. O Deus do céu revelou-te o futuro, e se olhares com sabedoria, verás que um reino eterno se aproxima, aquele que não será destruído nem deixado a outro povo. O coração do rei palpitava, absorvendo cada palavra carregada de significado. Neste momento, enquanto a voz de Daniel ecoava pelos corredores, um anjo do Senhor se movia nos céus, enviando visões e revelações aos corações sedentos por verdade. Tu estás diante de um divisor de águas, Nabucodonosor. A escolha que fizeres moldará não apenas os teus dias, mas influenciará nações, disse o anjo, que observava com intensidade a cena. O rei olhou em volta, finalmente percebendo a vulnerabilidade de sua posição. Então, que Deus é este que reivindica tudo em que confiei? Questionou sua voz desafiadora, mas tingida de súbito temor. Que devo fazer, para que eu não tenha que temer a ira desse Deus? Rende-te ao Senhor. Reconhece-o em tudo, e tua vida será restituída. A soberania de Deus se estenderá sobre ti e então, mesmo nas dificuldades, tu conhecerás paz, respondeu Daniel, sua presença iluminada por um brilho inexplicável. Em meio a isso, à distância, os nobres continuavam a tramá-lo. Podemos cortá-lo como uma árvore, e sua influência se dissipará como a brisa.
conspiravam, incapazes de ver a mão de Deus se movendo através do aparentemente frágil hebreu. Enquanto Daniel terminava de falar, o rei, exaurido pela pressão, baixou a cabeça. O que fará se eu ignorar tua palavra e persistir em meu orgulho? Perguntou Nabucodonosor, as dúvidas penetrando sua mente como veneno. Muitas vezes quando os homens se fazem altivos, a graça é cortada. Mas ainda há tempo, rei. O Senhor não deseja sua destruição, mas anseia porque venhas a conhecê-lo verdadeiramente. Se humilhará diante dele, receberá seu amor e misericórdia. Daniel falava com fervor e a sala, antes repleta de temor, agora pulsava com a expectativa de um novo amanhecer. De repente, uma luz inusitada envolveu o palácio, um sinal claro de que o plano divino começava a se desenrolar. A própria criação parecia atenta, testemunhando a luta do rei, como se o céu estivesse por trás do trono, refletindo a batalha entre a luz e as trevas. Ainda assim, o conspirador, não satisfeito, decidiu que deveria paralelizar os esforços dos jovens hebreus. Este homem não deve prevalecer, ele deve ser silenciado. Sussurrou para seus colegas, incitando a rebelião entre os nobres que, assim como ele, estavam mais comprometidos com o poder do que com a verdade. Mas a luz da revelação do Altíssimo não se encontrava apenas com Daniel, ela cobria também toda a Babilônia. Um murmúrio nas ruas crescia em meio ao povo, que, intrigado com as mudanças, começava a questionar suas próprias crenças. E se houver verdade no Deus de Israel? Indagavam entre si, refletindo nas palavras que antes pareciam ignoradas. Nabucodonosor, lutando entre a opressão da dúvida e o desejo de se voltar para o Deus que havia libertado os hebreus da fornalha, começou a vacilar. Se eu declaro agora que reconheço o Deus de Daniel, o que será do meu trono? Pensou enquanto o conflito interno o consumia. Uma escolha se apresentava, a arrogância ou a rendição. E ao vacilar entre essas opções, os céus aguardavam as decisões do rei, esperando ansiosamente pela agora essencial escolha que moldaria não só o seu futuro, mas o destino da Babilônia e o cumprimento do plano soberano de Deus. O desfecho se aproximava, e a expectativa reinava soberanamente na antiga cidade. O que viria a seguir? A revelação estava próxima, assim como a eternidade pulsava por ela.